Olá, gente! Estamos aqui agora para o 13º capítulo, a história da minha vida. Pessoal, eu tenho um pormenor que está acontecendo nas minhas gravações e eu não comentei com vocês. Eu vou comentar agora. De vez em quando nas gravações, quando eu falo bastante, acontece que eu faço assim, ó, com a garganta, quer ver? Tá bom, gente? Por que que eu faço isso de vez em quando? É problema da minha tireoide. Eu tenho já um estudo feito para fazer a cirurgia da minha tireoide, mas por enquanto ainda não foi feito. Mas logo, logo eu acredito que lá por agosto, setembro, eu retorno com os médicos lá no Hospital do Câncer, onde eu estou me tratando da leucemia, e eu vou ter que marcar um encontro, uma consulta com o especialista de cabeça e pescoço, como eles dizem, né? Para ver o que fazem, se fazem a cirurgia da minha tireoide ou não, porque na tireoide eu também tenho nódulos malignos, né? Além do câncer da leucemia, que é porreta de braba, eu tenho também na tireoide. Mas eu tô aguentando, gente, tá bom? Pois bem, vamos ao assunto que interessa, né? É o 13º capítulo. Eu parei lá nas festas, nas festanças da primeira comunhão, né? Onde envolvia também a ação da mãe, do meu amigo Nelsinho, que chegou lá, tudo espaventado, atrasado, mas chegou e fez a primeira comunhão e tudo seguiu numa boa, né? Também comentei dos calçados que nós já estávamos começando a ganhar, né? Que daí nós já estava mais ou menos bem colocado, meu pai estava ganhando muito bem na madeireira, que o serviço dele era um serviço especializado, né? Como foguista, né? E para tocar todo o maquinário da madeireira, né? Então ele ganhava bem. E também a gente fazia dinheiro na roça e também fazia dinheiro por fora com as costuras da mãe, né? E eu sempre tomando parte de todas essas coisas, né, gente? Eu fui uma criança bastante dedicado a tudo que eu pudesse fazer, eu fazia, tá certo, gente? Tanto lá na nossa casa, como também poderia prestar serviço aos alguns vizinhos que necessitasse de algum serviço que não fosse muito pesado, que fosse serviços leves, né? Todos nós lá de casa éramos assim. Lembro-me de uma vez que foi na época da colheita do trigo, lá por novembro e dezembro, que sempre dava colheita de trigo nessa época, né? De outubro em diante já dava para muita gente, né? Conforme a época que plantava, era a época que colhia. Aqueles que plantavam bem no cedo, em mês de abril, colhiam entre o fim de outubro e o início de novembro. Aqueles que plantavam um pouquinho mais tarde, colhiam entre o meado de novembro com o início do mês de dezembro. Tá certo, gente? Ó, viu? E eu lembro que uma vez estava todo mundo com os trigos maduros lá na minha casa, na casa de uma prima da mãe que morava ali, fazendo divisa com nós, né? A tia Vadica e o tio Nestor, era o nome deles. Também tinham trigais, tudo maduro. Lá no seu Mero ele também tinha bastante trigo maduro. E nós já tinha colhido o nosso, porque nós éramos em bastante gente, né? E daí também vinha alguns dos parentes lá do Tateto, da vila, subiam no sábado e domingo, e às vezes até em dia de semana mesmo, e davam uma mão lá para nós e nós colhíamos todos o nosso trigo, recolhia para o galpão, lá na roça, onde tinha o trigal, tinha um galpão que fui eu e o Francisco que fizemos, né? O pai ia pagar um senhor lá da vila para fazer o galpão lá para nós, mas quando o pai se acordou, quando o homem foi lá, subiu lá em cima no nosso sítio para fazer o tal do galpão, ele chegou lá e já estava com o galpão feito. Daí ele voltou para a serraria, foi lá, estava meu pai trabalhando e falou assim, eles eram compadres, né? Ô compadre, não precisou fazer o galpão
Os seus piá já fizeram, o Valdir e o Chico. O pai deu risada. Não acreditou, daí o seu Afonso falou, não, não, compadre, eles já fizeram sim, tá feito, você não vai ver quando ir para casa. E o meu pai ficou empolgadíssimo e contente com isso, né? Nós era piazão ainda, pré-adolescente, eu e o Chico, e se encorajamos de fazer o galpão, e fizemos, um galpão bom para guardar o produto, né? Guardava o trigo quando era colhido, e também na época do feijão, guardava o feijão até esperar a debulhadeira vir debulhar, né? Que chamava trilhadeira, né? Era uma máquina muito antiga, puxada por boi e tocada com motor a diesel, né? Então aconteceu que naquele fim de ano, num fim de ano, nós estava com todo o trigo colhido e o seu Mero estava com todo o trigo dele cortado e espalhado na roça ainda. E um dia de noite, era verão, né? A noite quente, com luar, o tempo começou, logo que escureceu, não, logo que escureceu não, lá por umas 10 horas, começou a trovoar, dar muita trovoada, dando sinal que podia vir chuva a qualquer momento. E daí relampeava e trovoava, né, bastante. Daí nós já estava dormindo, a mãe acordou todos nós, acordou Batista, acordou eu, acordou Chico, acordou a Fátima, acordou... Não, a Fátima não, acordou a Ofélia, que era das gêmeas, era Ofélia e Fátima, né? Acordou a Ofélia, e daí a mãe falou assim para nós, falou para Fátima, Fátima, você cuida dos pequenos que vai ficar aí, que nós vamos lá no compadre Homero, eles eram compadres já. E lá no compadre Homero e na comadre Maria vamos ajudar eles a recolher o trigo, porque vai vir chuva. E eles estão com o trigo todo na roça. Daí nós pegamos e se mandamos para lá, né? Saímos da cama e se mandamos para lá. Era uma noite quente, né? Uma noite clara também, tinha luar, uma lua bem forte, né? Era a lua cheia. Se mandamos para lá, chegamos lá, todos eles dormindo. O seu Mero só tinha ele, a esposa dele, a Lovaine, que tinha mais ou menos a idade das gêmeas nossas lá em casa. E daí tinha um filho que ainda era bem pequeno, o Mauro. O Mauro era bem pequeno. Daí a mãe chegou lá e bateu lá, de repente ele levantou o seu Mero. E foi lá atender nós lá com aquela renca de gente, não sei o que ele pensou, né? Era a mãe, o Batista, eu, o Chico e a Ofélia. Nós estava em 5. Não sei o que ele pensou na cabeça dele, né? De ver tudo aquele monte de gente ali na frente da casa dele, aquelas horas da noite, tirando eles da cama. Daí a mãe falou assim, daí ele perguntou para a mãe, o que foi, comadre? O que aconteceu? Daí a mãe falou assim, compadre do céu, o tempo está prometendo chuva e vai chover, nós viemos aqui ajudar o senhor a recolher o trigo. Vamos recolher seu trigo antes que venha a chuva. E ele ficou meio assim, disse, nossa, que gente louca, né? Ele pensou com ele, né? Depois ele comentou, né? E daí ele já chamou a Dona Maria, e daí ele já foi, ele e o Batista lá no potreiro, pegaram os boi e punharam na carroça, e se mandamos para a roça. Não era muito longe da casa dele, né? Se mandamos para a roça e já fomos lá fechando os trigos, e já uns foram amarrando, outros já foram fazendo os montinhos lá na roça. E daí o Batista e o seu Mero encostavam a carroça nos montinhos, carregavam na carroça. Quando a carroça estava bem carregada, eles desciam no galpão, ele também tinha um galpão na roça, né? Ele descia lá no galpão, guardava e já voltava lá em cima carregar a carroça de novo. E a Dona Maria, a esposa dele, a mãe, e eu, e o Chico, e a Ofélia, e o Luiz, tinha o Luiz, o primo, que morava com nós, né? Nós estávamos uns quantos. Nós enfechando os trigos, e a Dona Maria e a mãe amarrando os feixes, e já fazendo os montes, e a carroça passando e pegando. Passando e pegando. Mas aí foi horas, gente, trabalhando, de noite, né? E o tempo velho relampeava, veio trovejava, relampeava, veio trovejava. E daí o seu Mero falou assim, para umas horas nós paremos dar
um fôlego, né? Uma descansadinha assim, mas muito rápido também, porque o tempo estava prometendo chuva mesmo. Daí o seu Mero falou assim pra mãe, olha, comadre, ele tinha uma paciência para falar que dava até angústia. Olha, comadre, pois olha, eu acho que vai vir chuva bem logo. Eu não sei se vai dar tempo de recolher tudo o trigo, comadre. Daí a mãe falou assim, não, compadre, dá sim. Vai demorar um pouco ainda, não vai vir chuva agora. Podemos continuar que vai dar tudo certo. E nós molhado, mas trabalhando mesmo, sabe? Só parava para respirar mesmo e para trocar de um lugar para o outro para continuar o trabalho, né? Que a gente caminha muito para lá e para cá, né? Amontoando os trigos, fazendo os pacotes, os maços, e daí a mãe e a Dona Maria amarrando os maços com o próprio trigo verde, né? Que sempre fazia uma planta de trigo por último verde para amarrar o seco, né? E quando nós estava fazendo a última carga, na última carga, o seu Mero carregou a carroça, já era de madrugada, estava perto de clarear o dia. Ele fez a última carga na carroça e nós pegamos e fizemos um feixe de cada um de nós e bolhamos nas costas de cima. Quando nós chegamos no galpão, aonde estava guardando o trigo recolhido, despencou água. Gente do céu, mais uma chuva assim que era de fazer zoada nos morros. Daí nós tivemos que ficar dentro do galpão esperando passar chuva, para daí voltar ir lá para casa da Dona Maria e esperar também ver se não ia chover mais para depois nós ir para casa. Mas era tudo perto, não era longe, né? Daí nós ficamos no galpão até que deu uma estiadinha, uma parada de chuva. Daí a Dona Maria falou assim, comadre, vamos lá para casa, comadre. Daí nós corrimos lá para casa dela. O seu Mero e o Batista terminaram de arrumar os trigos lá no galpão, bem arrumadinho para não molhar. Já estava dentro do galpão, mas tinha que arrumar melhor para não ter perigo de o vento jogar água da chuva no trigo, né? Daí dali a pouco apareceu o seu Mero com a carroça e o Batista, soltaram os bois, guardaram a carroça e entramos lá na casa do seu Mero. Daí os galos estavam cantando, estava perto de clarear o dia, devia ser umas 4, 5 horas da manhã já. Daí a Dona Maria falou assim, não, comadre, mas agora vamos ficar aí, vamos tomar um chimarrão e daí vamos tomar café, porque daqui a pouco vai clarear o dia, vamos tomar um café e daí vocês vão embora. E a mãe falou assim, não, comadre, nós vamos para casa que ainda dá tempo de dormir um pouco, até clarear o dia, dá tempo de nós dormir mais um pouquinho. Daí nós deu uma parada na chuva, nós se mandamos embora, né? Todos cansados, chegamos na casa, se lavamos um pouquinho, e caímos na cama e dormimos mais bem umas 2 ou 3 horas, né, até clarear o dia. E daí rolou chuva. Clareou o dia com uma chuva que Deus mandava, que era incrível. Né? E nós felizes, né, por ter ajudado o seu Mera a salvar o trigo dele, porque se o trigo pega chuva espalhado na roça, não estraga, daí não presta para nada. Nem para tratar, talvez só para tratar os animais aí, a semente, né? E graças a Deus nós escolhemos tudo o trigo do homem. E ele ficou feliz da vida. Ele ficou devendo obrigação. Daí quando nós precisávamos de algum serviço, alguma ajuda dele, ele não tinha preguiça de ajudar nós, né? Tanto ele que nem a Dona Maria. Foi fantástico, né? Beleza. E daí, pessoal, também, voltando a falar naquele sítio que era nosso, que meu pai tinha dado para minha irmã, e eles ficaram um tempo lá, morando um bom tempo, daí não quiseram. O meu cunhado foi para uma serraria que tinha ali perto, ele arrumou emprego numa madeireira. É uma madeireira chamada Irixim, que era também do Rio Grande do Sul, de Irixim, do Rio Grande do Sul, que se estabeleceu ali perto da Madeireira Encantada. Daí ele foi morar lá, a firma também tinha casa, ele foi morar lá e foi trabalhar nessa serraria. Mas era perto, não era longe. A gente visitava a minha irmã ia
e o marido dela e as crianças iam lá em casa, nos sábados e domingo, às vezes pousava lá. Quando nós tínhamos bastante trabalho na roça, apurado de serviço na roça, a minha irmã ia lá ajudar a colher, tipo feijão, ou arroz, ou até trigo mesmo, né? Milho, ajudava a colher. Tanto ela que nem o marido dela, né? Então a gente se ajudava bastante. Era interessante que a ajuda era mútua, né? E daí ela ia ajudar lá em casa, e lá de casa ela levava alguma coisa para ela comer na casa dela. Porque lá na vila onde ela morava, não dava para plantar, só horta mesmo, né? Daí ela levava lá de casa arroz, feijão, ela tinha umas galinhas, levava um pouquinho de milho para tratar as galinhas. Daí quando tinha bastante produto assim, hortaliças, ela levava tipo batata doce, mandioca, amendoim, quando tinha amendoim, repolho, pepino, todas essas coisas ela levava. Então, compensava a ajuda que eles davam pra gente nas épocas de apuro, nas colheitas, compensava com essas coisas porque a minha mãe dava mesmo pra caramba. Quando nós carneava porco lá em casa, nós também fornecia banha, fornecia carne. Se a gente fazia salame, fornecia salame para eles, né? Sempre se ajudando assim, né? E então é interessante, não é, gente? A gente antigamente se ajudava muito, não é? A gente esquecia das diferenças, porque às vezes acontecia também alguns desacertos, né? Entre família, né? Acontecia desacertos, né? Mas depois voltava tudo numa boa, ninguém ficava com mágoa de ninguém. E às vezes acontecia coisas que nós, crianças, não entendíamos qual era a raiz do problema, né? Porque os adultos não contavam pra gente, né? A gente demorava a descobrir, daí um dia, futuramente, mais tarde, a gente descobria, né, o que tinha acontecido, que houve aqueles momentos de dificuldades para as famílias, né? Isso tanto na minha casa como também na família dos meus tios. Até na família dos meus tios acontecia mais do que na nossa casa, né? Até tem casos assim na família dos tios do lado da minha mãe, que eram os únicos que moravam lá na vila, né? Porque o pai da família dele era o único porque casou com a minha mãe, né? E acompanhou a família da minha mãe. Mas da família da minha mãe moravam todos lá no Tapeto, desde os pais dela e todos os irmãos dela e irmãs. E entre eles dava muito problemas. Era problemas de fofoca, problemas de fulano que quis mexer com a mulher do ciclano e aquela coisa toda, assim, sabe? Daí virava um rebuliço, briga, ficava um tempo sem ser conversado, de repente voltava a conversar tudo. Coisa corriqueira de família grande mesmo, né? Que moram tudo junto, que podiam viver numa harmonia perfeita, às vezes dá desarmonias e dá problemas, né? Mas é normal. Isso é normal e na história da humanidade sempre foi assim. Só que nas crianças, tanto do lado da minha família como do lado da família dos meus tios, que aconteciam tais problemas, era difícil, né? Muitas vezes a gente não sabia o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Muitas vezes a gente sabia, né? A gente ficava triste, sofria também com os problemas, com esses tipos de problemas. Mas daí de repente tudo se tornava normal e passageiro, né? E eu tinha uns primos, eu tinha uns primos que eram briguentos que minha nossa. Muitas vezes eles me provocavam para briga por pouca coisa, por coisa que nem merecia ter um pé de briga, mas eles eram briguentos. Então eles criavam uma situação assim e daí eles achavam que eles estavam no direito de, de tirar satisfação da gente e brigar com a gente, né, gente? Pois bem, gente, eu vou parar porque já deu 20 minutos, 20 e poucos minutos, e assim vai indo a história da minha vida, né? Tudo meio por cima, né? Porque tem muitos detalhes que a gente não lembra, e tem detalhes que também nem vem o caso de contar. A gente tem que contar aquelas coisas
foi mais importante, aquelas coisas que fez com que a gente aprendesse a enfrentar, a crescer com os problemas da vida. Beleza, gente? Deixa seus comentários aqui. Quem passar por aqui assistindo esses meus vídeos, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para receber notificações quando eu postar vídeo novo. Beleza, gente? Deixe seus comentários, deem o seu joinha, que fica mil maravilhas, tá bom? Para todos. Beleza, gente? Um abração no coração de cada um de vocês, um beijão também, e que Deus esteja sempre com todos vocês também, beleza? Fui, tchau, mas eu volto de novo, ok?